Amém. Glória a Deus. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias ao livro de Atos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Na semana passada, a gente viu que o apóstolo Paulo, ele chama os presbíteros, não é isso? Ele está em Mileto e ele chama os presbíteros lá da cidade de Éfeso e ele se despede dos presbíteros. O que a gente vai ver hoje é justamente o caminho que Paulo vai continuar a fazer até ele chegar em Jerusalém. Então, lembre-se, lá em Atos, capítulo 19, Paulo colocou no coração em ir para Jerusalém. No capítulo 20, dê uma olhada aí, por favor. Versículo 22, Paulo vai dizer que, impelido pelo Espírito, ele vai para Jerusalém. Então, Paulo, lá no capítulo 19, havia colocado no coração em ir para Jerusalém, e aqui no capítulo 20, ele está dizendo que o próprio Espírito impeliu ele, né? Ou seja, é como se o próprio Espírito tivesse mandado Paulo ir para Jerusalém. E aí, obviamente, ele está falando isso justamente nessa despedida dele, né? Nessas últimas palavras dele aos presbíteros da igreja de Éfeso. E aí a gente viu na semana passada que o apóstolo Paulo dá as últimas recomendações dele para os presbíteros de Éfeso, né? Alguém lembra das recomendações que ele passou para os presbíteros? Ele fortalece os irmãos antes dele sair de Éfeso, né? E quando ele sai de Éfeso, que ele vai para outra cidade, ele passa fortalecendo os irmãos. Mas Paulo, ele dá algumas instruções aos presbíteros. Quais foram elas? Isso. Versículo 28 do capítulo 20. O que diz aí? O que diz aí, irmãos? Atos 20, 28. Tende cuidado de quê? De vocês mesmos e do rebanho. Então, Paulo está dando as últimas orientações aos presbíteros, dizendo que eles cuidassem deles mesmos e cuidassem do rebanho, porque quando ele fosse embora, o que iria aparecer? Lobos devoradores. E esses lobos devoradores são os falsos profetas, aqueles que iriam, com seus ensinos, desviar a muitos. E aí, depois que ele dá essas instruções, ele ora com eles, eles se abraçam, eles choram, ele diz para eles que eles não mais verão o rosto dele, porque Paulo sabia que ele iria ser preso, né? O próprio Espírito avisava isso a ele, e aí ele vai e continua a sua viagem em direção a Jerusalém. E é isso que a gente vai ver hoje no capítulo 21. Então, o que a gente vai ver é Paulo concluindo a terceira viagem missionária dele e
consequentemente, o final dessa viagem é Jerusalém. Então vamos lá, capítulo 21, versículo 1. Depois que nos separamos deles, ou seja, deles aqui aos presbíteros, né, que ele havia instruído e havia orado e chorado com eles, está aí no versículo 37 do capítulo 20. Então, depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistamos Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, demoramos-nos ali 7 dias, e pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia oramos ajoelhados. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. E depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali encontramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judeia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: que fazeis? Chorando e entristecendo-me o coração, porque eu estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E, como não se deixasse demover, desistimos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco e nos levaram até Nazon, natural de Chipre, discípulo de longa data, com quem iríamos nos hospedar. Chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. E no dia seguinte, Paulo foi, em nossa companhia, encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros compareceram. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes, uma a uma, as coisas que Deus fizera entre os gentios, por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Faze, pois, o que te dizemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia, já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando o parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação,
quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te dar graças e te pedir, Senhor, que nos abençoe nesse momento pela tua palavra. Que nós possamos, em Cristo Jesus, ouvi-la, aprender dela, entendê-la, compreendê-la, Senhor, para que possamos assim colocá-la em prática. Fica conosco, nos ilumina pelo teu Santo Espírito e que a tua presença aqui, Senhor, nos guie em direção ao entendimento, em direção à compreensão da tua palavra. Em Cristo Jesus, Pai, nele oramos, te bendizemos e desde já agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. O que nós vamos ver hoje, irmãos, são 3 coisas. A primeira é do versículo 1 ao 6, que é a viagem de Paulo até Tiro. Depois, do versículo 7 ao 14, a profecia de Ágabo. E do versículo 15 até o 26, a chegada de Paulo a Jerusalém e a orientação que os presbíteros deram a ele. Então, vamos começar aqui na viagem de Paulo a Tiro. Então, vamos lá. Como eu já comecei falando, Paulo se despediu dos presbíteros de Éfeso. E dali ele partiu em direção à viagem dele a Jerusalém. E aí ele passa por algumas cidades até que ele chega em Tiro. É interessante pelo seguinte: no versículo 4 vai dizer que Paulo, ele encontrou uns discípulos nessa cidade de Tiro. Mas, de todos esses dias que a gente estudou o livro de Atos, observando com cuidado e percebendo, Paulo não passou nenhuma vez pela cidade de Tiro para evangelizar. Ele não havia chegado lá. Mas o interessante é que ele sabia que tinha discípulos lá. E a pergunta é: como é possível ter discípulos lá? Se Paulo não havia evangelizado aquelas pessoas, se Paulo não havia passado lá, e a gente também viu que Pedro também não passa lá, que são os 2 que a gente viu aqui, que são os principais, né? O outro que a gente viu, que também não passou lá, é quem? Filipe. Filipe evangelizou em Samaria, é o que a gente viu. E depois evangelizou o eunuco no caminho. A gente viu também que Estevão evangelizou, mas não foi em Tiro. Então, como é que tem uma igreja aí nesse lugar? Como é que surgiu uma igreja aí do nada? Pode ter sido, não. Foram. Mais especificamente... Hã? Não. Não, mas mais especificamente, vá para o capítulo 11. Vá para o capítulo 11. Porque não apenas aqueles que estavam na festa lá em Jerusalém, mas aqueles que haviam sido perseguidos. Vocês lembram que o que acontece quando Estevão é apedrejado? Uma perseguição intensa. E aí aqueles que estavam em Jerusalém, acontece o que com eles? Eles se dispersam. Então olha o versículo 19 do capítulo 11. Vocês estão aí? Capítulo 11, versículo 19. Diz assim, ó: os que foram dispersos pela tribulação, que se deu por causa de Estevão, foram para Fenícia. Agora volte para lá, o capítulo 21. Versículo 2. Encontrando um navio, seguimos para onde? Fenícia.
Tiro é na região da Fenícia. Então, como é que existe uma igreja lá? Como é que existia? Porque aqueles que fugiram da perseguição depois da morte de Estevão, saíram por todo lugar evangelizando, incluindo a Fenícia. Certo? Eu não coloquei mapa aqui para vocês, mas se... Quer dizer, volta aí, Rebeca. Dá para ver direitinho no mapa. Ó, a Fenícia está bem aqui, ó. E aqui é Tiro, ó. Estão vendo? Dá para ver? Então a Fenícia, a Tiro, fica na região, encontra discípulos, versículo 4. Ele encontra discípulos em Tiro. E só um detalhe importante aqui, meus irmãos, é que essa palavra que encontrar, ela também pode ser traduzida para procurar. É como se eu encontrei porque eu estava procurando, entende? Então, quando diz que Paulo encontrou os discípulos, não foi um encontro casual. Ele procurou e achou esses discípulos. Ele sabia que havia discípulos lá. E aí, olha só, e aqui é a parte mais importante da coisa. Esses discípulos que Paulo encontrou, disseram o que para ele? Para ele não ir para Jerusalém. Só que olha o que diz o versículo. Eles disseram isso pelo Espírito. Corretamente? Estão vendo aí? Então, preste atenção. Vamos ler, eu vou ler aqui. Encontrando os discípulos, demoramos ali 7 dias. E pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Então, peraí. O Espírito estava dizendo para Paulo não ir para Jerusalém? E agora? Volte para o capítulo 20, versículo 22. Paulo está dizendo o seguinte: agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. E agora? O Espírito mandou ele ir ou o Espírito não mandou ele ir? Hã? Tinha o quê? Exatamente, não tem coluna do meio não, né? Esse versículo, ele tem essa dificuldade. Porque se a gente entendesse, aqui no versículo 4 do capítulo 21, que o Espírito estava dizendo para Paulo não ir, então a gente teria um problema. E o problema seria justamente o versículo 22 do capítulo 20, que está dizendo que Paulo falou que o Espírito impeliu ele a ir. O Espírito mandou ele ir. Então, o que é que o versículo 4 realmente quer dizer? E mais, a possibilidade aqui é o seguinte, é que o Espírito estava dizendo para eles, o Espírito revelou, no caso a eles, a esses irmãos, o que iria acontecer com Paulo. Se essa for a interpretação, que o Espírito apenas revelou o que ia acontecer com Paulo, preste atenção, seria mais ou menos assim. Imagine que o Espírito dissesse para mim, olha, se o Peu for para tal lugar, vai acontecer isso com ele. O que é que eu iria dizer para o Peu? Para não ir. Correto? Então, possivelmente, é isso aqui que aconteceu. O Espírito não disse para eles que eles tinham que dizer para Paulo não ir para Jerusalém. O Espírito revelou a eles o que ia acontecer com Paulo. E eles disseram para Paulo não ir. Isso estaria em acordo tanto com o versículo 22 do capítulo 20, como
a profecia que Ágabo vai fazer. Correto? Então aqui eles foram sim movidos pelo Espírito, no sentido de que o Espírito disse para eles o que iria acontecer. Mas o Espírito não disse, olha, diga para Paulo que ele não deve ir. Isso foi uma reação deles, com a revelação que eles tiveram. Ok? Versículos 5 e 6. Quando acabou os dias ali, né? Eles passaram 7 dias lá, como a gente viu aí. Versículo 5. Depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem, e todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com mulheres e filhos, e na praia oramos ajoelhados, então nos despedimos uns dos outros e embarcamos e voltamos para casa. Vocês notaram que desde o capítulo anterior, o que Paulo está fazendo? Não somente isso, ele está o quê? E o que mais? Também, mas o que mais ele está fazendo aqui? Veja o versículo 25 do capítulo 20. Agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. O que ele está fazendo? Ele está se despedindo. Desde o capítulo anterior, Paulo está se despedindo. Ele se despede dos presbíteros de Éfeso, ele se despede das outras cidades onde ele está passando, depois que ele sai de Éfeso, e agora ele, em Tiro, passa 7 dias com ele. Provavelmente esses 7 dias que eles passaram lá, foi por causa do versículo 3, olha aí o versículo 3 do capítulo 21, quando avistamos Chipre, deixamos a esquerda e navegamos para a Síria e chegamos até Tiro, pois o navio ia ser descarregado. Então é provável que esses 7 dias que eles passaram lá, foram 7 dias necessários para o navio ser descarregado. Afinal de contas, naquele tempo não tinha empilhadeira, né? Não tinha guincho, aqueles guindaste, não existia. Tudo era no ombro, no braço, no lombo, né? Então, um navio, para ser descarregado, dependendo do tamanho, ele levava muitos dias. Então, é possível que o período que eles levaram para descarregar foi o período que ele ficou ali com aqueles irmãos. E aí, ele se despediu deles. E essa despedida aqui foi muito maior do que a despedida com os presbíteros. Por quê? Porque nos presbíteros, quem estava lá? A igreja toda estava lá? Não, só estava os presbíteros. Mas olhe quem estava aqui nessa despedida, versículo 5. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas esposas e filhos, e na praia oramos ajoelhados. Nesse caso aqui, desses irmãos, ele se despediu de toda a igreja que estava ali na cidade de Tiro. Eu fico imaginando o chororô, né? Porque ele não mais voltaria para lá. Ele não mais iria ver nenhum deles. E aí ele segue viagem. Sim. 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 Exatamente.
Não, o Espírito sempre dizia para ele, como ele disse aqui no versículo 23 do capítulo 20, o Espírito sempre dizia, olha, tu vai entrar nessa cidade e o que te espera lá é prisão e tribulação. E mesmo assim ele entrava e pregava o evangelho e acontecia muitas vezes o que o Espírito havia dito para ele que iria acontecer. Então ele sai da cidade de Tiro, né, versículo 7, concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, e depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles. Então eles chegam, né, a Ptolemaida e ficam ali um dia com aqueles irmãos, né? Notem que ele está ali ficando um tempo, e aqui ele já não está fazendo o que Paulo fazia todas as vezes que ele chegava numa cidade. O que era? Ir para a sinagoga. Agora ele está chegando na cidade e está indo para onde? Para a igreja, exatamente. Onde estava a igreja, onde estavam os irmãos. E aqui ele está realmente fazendo uma grande despedida. Versículo 8. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia e ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Que 7 eram esses? Os 7 diáconos, lá do capítulo 6. E esse Felipe é o mesmo Felipe que evangelizou Samaria e o mesmo Felipe que alcançou o eunuco na carruagem e evangelizou o eunuco lá da rainha. Rainha de onde, hein? Serepta era? Sabá, isso. Rainha de Sabá. Então ele chega e ele fica hospedado na casa de Felipe. E agora, meus irmãos, olha aqui a profecia de Ágabo, versículo 10 e 11. Demoramos ali alguns dias e um profeta chamado Ágabo desceu de Jerusalém. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo, amarrando os próprios pés e as mãos, disse: o Espírito Santo diz, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos do gentio. Preste atenção à profecia de Ágabo. O que ele está dizendo que o Espírito diz? Assim diz o Espírito, acontecerá assim ao dono deste cinto. O que o Espírito Santo está dizendo? Está dizendo o que vai acontecer com Paulo. O Espírito está dizendo para Paulo não ir para Jerusalém? Não. Do mesmo jeito foi a revelação lá no versículo 4. E a reação deles aqui agora, em Cesareia, vai ser a mesma reação lá dos irmãos ali no versículo 4, lá em Tiro. Olha a reação dele, versículo 12. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, suplicaram o quê? Que não fosse a Jerusalém. Então o Espírito revelou a Ágabo, o Espírito revelou aos irmãos na cidade de Tiro o que ia acontecer com Paulo. E tanto os irmãos lá de Tiro, como os irmãos aqui em Cesareia, disseram a mesma coisa: não vai para Jerusalém. E o que seria isso na vida de Paulo? Imagine os irmãos tudo chorando, né? E dizendo: Paulo, não vai, tu vai ser preso. Você já apanhou muito, né? Você uma vez já quase morreu. Aliás, algumas vezes você quase morreu. Outras você teve que fugir pendurado num cesto para não ser morto. Não vai não. Como essas palavras atingiram o coração de Paulo? Como é que você acha que ele ficou? Você acha que ele ficou balançado a não ir?
Olha o que ele diz no versículo 13. Pode falar. Não sei. Aí eu não sei. Versículo 13. Então Paulo respondeu: o que fazeis chorando e entristecendo-me o coração? Bom, ele ficou triste. Então isso para Paulo poderia soar como uma tentação. A tentação de não fazer a vontade de Deus. Porque, olha só, o Espírito revelou lá, o Espírito revelou aqui. Será que o Espírito está me dizendo para não ir? Os irmãos tudo chorando, me pedindo para ir. Será que eu devolvi isso? E aí ele ficou triste no coração. Mas olha o que ele continua dizendo. Versículo 13. Porque eu estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele não, sabe, ele não estava preocupado se ele ia ser preso. Aliás, ele sabia que ia. Porque o que Ágabo está revelando aqui para ele, e o que foi revelado para os irmãos lá em Tiro, era o que o Espírito Santo revelava a Paulo em cada cidade que ele entrava. Então você acha que Paulo entrava em cada cidade como? Sabendo que a qualquer momento ele poderia ser preso ou morto. Isso não era novidade para Paulo. E aqui, meus irmãos, aqui nós só podemos aprender uma lição. Porque Paulo diz assim: eu estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. O que nós estamos dispostos a perder pelo Senhor? O que nós estamos dispostos a abrir mão pelo Senhor? Da nossa vida, das nossas coisas. Nós estamos de fato e de verdade, como Paulo disse, prontos para, se preciso, morrer por Jesus. É uma coisa que não pode sair da nossa cabeça. A gente pensa pouco sobre isso, porque afinal de contas, a gente vive num país que a gente não é proibido de nada no que diz respeito à nossa fé. Mas e se começasse uma perseguição? E se alguém dissesse, ou nega ou morre? Hã? Acontece em alguns países no Oriente, né? Um deles é a própria China, onde ser cristão é proibido. E na maioria dos países comunistas também é assim. Na maioria dos países onde o islamismo é o detentor também é assim. Então Paulo está dizendo, eu estou pronto não só para ser amarrado, mas para morrer. E nós? Se coisas bem menores nos tiram da própria presença de Deus, será que a gente poderia dizer isso que Paulo está dizendo? Eu estou pronto para morrer pelo nome de Cristo? Se alguém colocasse uma arma na nossa cabeça e dissesse, eu nego ou morre, eu iria amar mais a minha vida do que a Cristo? Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Se nós estamos prontos para morrer em nome de Jesus. Amém? Responda para você, mas
não deixe de fazer essa reflexão. Se alguém me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Sim. Ok. Só uma correção, né? Rainha de Candace. Amém. Então vamos lá. E aí, obviamente, né? Eles não conseguiram, e olha só o que ele diz aqui no versículo, eles dizem, né? No versículo 14. E como não se deixasse demover, ou seja, eles não conseguiram convencer Paulo, né? Aí eles disseram, então, que seja feita a vontade do Senhor. Eles perceberam que a intenção de Paulo de ir para Jerusalém era a vontade de quem? De Deus. E que seja feita a vontade dele, porque quando Deus quer, nada pode mudar a intenção dele. Ninguém pode. É como ele disse lá em Isaías, agindo eu, quem impedirá? Ele já tinha colocado no coração de Paulo para Paulo ir para Jerusalém. E era para lá que Paulo iria. Não importa quantos irmãos dissessem para ele não ir. E aí depois disso, versículos 15 e 16, eles fazem os preparativos para subir a Jerusalém. E aí eles vão para se hospedar na casa de Naasson. E no versículo 17, eles finalmente chegam em Jerusalém. E os irmãos da igreja em Jerusalém recebem-nos com alegria. Chegando em Jerusalém, Paulo vai encontrar Tiago, versículo 18. E todos os presbíteros compareceram nesse encontro. Quem era esse Tiago aqui? O irmão de Jesus. Há bastante tempo. E Tiago, irmão de Jesus, ele era presbítero da igreja de Jerusalém. Vocês lembram lá de Atos capítulo 15, quem é que dá o parecer? Tiago, esse mesmo Tiago aqui. E aí, eles se encontram com os presbíteros, e aí ele faz uma coisa interessante, olha só. Versículo 19. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio do seu ministério. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está dando um testemunho daquilo que Deus havia feito através dele. E o que é que esse testemunho gerou? Versículo 20. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram: bem vês, irmãos, quantos milagres, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Paulo deu o seu testemunho e o testemunho deles gerou o quê? Glória a Deus. Aqui é uma liçãozinha para nós também. Porque algumas coisas da igreja, de prática da igreja, a gente tem deixado de lado. E uma delas é o testemunho. A gente tem testemunhado pouco sobre aquilo que Deus fez na nossa vida. E quando eu falo de testemunho, eu não estou falando da gente ser testemunho por de fora, no nosso dia a dia. Eu falo a gente testemunhar na igreja aquilo que Deus tem feito. Isso é válido e isso traz glória para Deus. Eles ouviram e glorificaram a Deus. Eu creio que muita dessa questão, dessa prática ter sido deixada de lado, é porque alguns testemunhos, eles traziam muito mais glória pessoal do que glória para Deus. A pessoa ia falar um testemunho e ela falava muito mais dele
do que do próprio Deus, que foi o que fez algo na vida dele. Mas não é porque alguém faz de maneira errada que a gente tem que deixar de fazer. Isso traz glória para Deus. O testemunho é algo importantíssimo. É onde as pessoas veem que, de fato, de maneira visível e real, Deus está trabalhando. Deus está agindo no meio do seu povo. Porque nós sabemos que Deus age, amém? Mas quando a gente diz a maneira que Deus agiu ali na prática, todos percebem, de fato Deus agiu ali. E isso traz glória ao nome do Senhor. Traz glória para Deus. Então é uma prática que a gente como igreja deveria resgatar. Testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida. Então olha só, depois que eles fizeram isso, né, eles glorificaram a Deus, aí eles deram uma instrução a Paulo. Eles disseram no versículo 21, que havia um boato a respeito de Paulo, que Paulo estava pregando contra Moisés e contra a lei de Moisés, dizendo para os filhos dos judeus que eles não deveriam ser circuncidados. Havia esse boato aí, né? E é interessante porque Paulo era alguém que realmente as pessoas perseguiam e perseguiam pesado. Quando a gente estava estudando aqui o livro de Romanos, eu falei várias e várias vezes o motivo pelo qual Paulo escreve a carta aos Romanos. E qual era? Por que Paulo escreve a carta aos Romanos? Hã? Sim, mas por quê? Não, Romanos não. Paulo desejava ir para a Espanha. E aí, para chegar na Espanha, ele tinha que passar por Roma, e ele desejava que a igreja de Roma era quem enviasse ele para a Espanha. E o sentido de enviar era a igreja que ia dar as provisões que ele precisava para ser enviado para a Espanha. Mas havia um boato. E o boato era que o evangelho que Paulo pregava era diferente do evangelho que os outros apóstolos pregavam. Então ele escreve a carta aos Romanos para dizer qual é o evangelho que ele prega. E aí, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está falando sobre o evangelho que ele prega. E aqui não é diferente. Lá aos Romanos, ele está explicando, né, que o evangelho que ele prega não é diferente dos outros apóstolos. Mas aqui o boato era que ele pregava contra a lei de Moisés. Paulo fazia isso? Não. Mas aí os irmãos orientam ele ao seguinte: olha, já que você está aqui em Jerusalém, então faz alguma coisa, cumpre um ritual da lei, para que eles saibam que você não está descumprindo a lei nem pregando contra ela, já que você mesmo próprio está fazendo um ritual da lei. E qual foi a orientação? Olha só, versículo 24. Leva estes homens contigo e purifica-te. Sim, só uma coisa. Versículo 23 diz que haviam 4 homens que haviam feito um voto. Aí no versículo 24 ele diz o seguinte: leva esses homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que tu também andas corretamente guardando a lei. Então a orientação é essa. Pode falar.
Sim. Sim. Só que Paulo é judeu. Paulo é judeu. E essa, uma coisa importante. Essa purificação é uma exigência da lei para aqueles que iriam entrar no templo, que é o caso de Paulo. Paulo, inclusive, a gente vai ver que ele vai ser preso no templo. Então, se a gente olhar, por exemplo, Números capítulo 19, é a orientação de Deus para Moisés de como purificar os sacerdotes. Então, são essas é esse ritual que está escrito lá em Números 19, que Paulo faz para se purificar e para purificar os 4 homens que estavam lá com ele, que fizeram voto, para que eles pudessem entrar no templo. Então, imagine o seguinte, alguém está dizendo, olha, Paulo está descumprindo a lei, e aí Paulo entra no templo sem fazer a purificação. O que seria isso? E iria provar que ele estava descumprindo a lei. Paulo precisava fazer isso para entrar no templo? Não. Mas isso iria envolver a salvação de Paulo? Não. E Paulo não estava pregando nada contra a lei. O que Paulo estava pregando, na verdade, é que a lei se cumpriu em Jesus. Que Jesus é o cumprimento da lei. Era isso que ele estava pregando. Então, Paulo diz, tudo bem. Então, vamos lá, versículo 25. Perdão, versículo 26. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Então, a purificação era um processozinho que nem vale muito a pena a gente falar, mas tinha a ver com pegar as cinzas lá do altar, colocar numa água, e aí se aspergir daquela água por 7 dias, e aí no 7º dia você fazia um sacrifício de um animal, e aí você estava puro. Era um processo. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, no final aqui, seria feita a oferta, quando se cumprir os dias da purificação. Cumprir os dias da purificação é porque a purificação não era um dia só. Eram 7 dias até se cumprir o processo de purificação. Cumprindo os 7 dias, cumprindo o dia da purificação, ele iria lá e fazia um sacrifício, que era um pagamento pela purificação. Essa purificação aqui não era uma purificação de perdão de pecados, era uma purificação para entrar no templo. De certa maneira, no Antigo Testamento, ela serviu como perdão de pecados, mas não perdão definitivo. Porque o perdão definitivo de pecados é o sacrifício de Jesus. Então ele fez esse voto e ele entrou lá no templo. E aí, na semana que vem, o que a gente vai ver é justamente o momento onde Paulo vai ser preso quando ele está lá no templo. Se cumprindo assim a profecia de Ágabo, que ele vai ser preso e que ele iria ser preso. Amém. Glória a Deus. Ele vai ficar alguns dias lá, só que preso. Porque ele vai ser preso, ele vai ser levado para um rei, né? Depois vai ser levado para um outro rei, e aí ele descobre um esquema que estão fazendo lá para matar ele. Aí o que é que ele faz? Ele apela a César, e é daí que ele vai enviado para Roma. Mas ele passa ainda alguns dias em Jerusalém, só que preso. 3 lições para a gente, bem rapidinho aqui. A primeira é aquilo que a gente já falou, né?
O que estamos dispostos a sofrer pelo nome de Jesus? Humilhação, prisão, morte. O que nós daríamos, entregaríamos pelo nome de Cristo? 2, sempre é bom darmos ouvidos a testemunhos do que Deus fez, porque isso glorifica o nome de Deus. Deus é glorificado nos testemunhos dos seus feitos. Sempre é bom nós testemunharmos, para que nesses testemunhos o nome de Deus seja glorificado. E por último, ninguém se achega a Deus se não estiver purificado. Para que Paulo pudesse entrar no templo, ele teve que se purificar. No Antigo Testamento se matava um cordeiro para a purificação. Jesus é o nosso cordeiro que nos tornou purificado. Amém? Por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém se achega a Deus se não tiver purificado. E ninguém é purificado se não for através de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós iremos ver a prisão de Paulo. E se der tempo, a gente vai ver o primeiro discurso dele de defesa, né? Porque ele é preso, mas ele se defende, né, das acusações. Então, vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que através dela nós possamos ser guiados, possamos nos fundamentar, estarmos pautados, Senhor, alicerçados na Tua palavra. Deus, que em Cristo Jesus nós sejamos cristãos que de fato e de verdade, se preciso for, entregam a própria vida pelo nome de Cristo. Nós precisamos ser pessoas, ó Deus, que contam os seus testemunhos para outros, para que através dos teus feitos em nossas vidas, o teu nome, Senhor, seja glorificado. Em Cristo Jesus, Pai, coloca isso em nosso coração, o desejo de testemunhar a respeito de Ti. Em nome de Jesus. E Pai, nós sabemos, Senhor, que ninguém pode se achegar a Ti sem estar purificado. E essa purificação que em nós acontece, ela é feita através do sangue de Jesus. Sangue derramado, sangue puro, sem mácula, sem mancha, sangue que nos lavou, nos remiu e nos comprou. É através desse sangue que nós somos purificados de todo o nosso pecado. Não há outra maneira, Senhor, de sermos purificados a não ser através do Teu sangue. Por isso, Pai, em Cristo Jesus, lava a cada um de nós. Continua a nos purificar. Porque só o Senhor é capaz de fazer isso. Nos abençoa, nos leva em paz, nos protege para que nenhum mal suceda com nenhum de nós no caminho de volta. É isso que pedimos e em Cristo Jesus nós já te agradecemos. Hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.